Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar uma experiência muito interessante. Nós vamos fazer algumas medidas e testes de pontas de provas de osciloscópio. Sim, as probes de osciloscópios. Elas não são todas iguais. A gente tem no mercado aí uma série de pontas aí de baixo custo, as pontas originais dos fabricantes e outros modelos de pontas. A gente já falou aqui num outro vídeo no canal sobre pontas de provas para osciloscópios. Inclusive mostramos uma ponta de prova ativa. Não vamos falar de pontas de prova ativa aqui. Apenas as pontas tradicionais, passivas, que são aquelas pontas que geralmente acompanham o produto. Elas são diferentes. E as pontas de baixo custo muitas vezes não têm o retorno, a resposta em frequência necessária para toda a banda daquele instrumento. Então você pode achar que o teu instrumento está com problema ou ele não está respondendo adequadamente e a ponta pode estar influenciando. Por isso é importante a gente conhecer as diferenças entre as pontas de prova. Eu vou fazer uma análise em frequência, resposta em frequência de 3 pontas de prova. 2 pontas originais, uma ponta da Unity, uma ponta da Siglent e uma de 200 MHz, outra de 100 MHz e uma ponta de baixo custo, genérica, marca genérica para 100 MHz, essa ponta nova aqui, ok? Bom, lembrando que a primeira coisa a fazer antes de me fazer qualquer medida nessas pontas é fazer a calibração da compensação dela, ok? Normalmente você vai calibrar, algumas delas são calibradas nesse trimmer aqui, que fica na própria ponta, e outros, esses dois são no trimmer aqui direto, esse aqui também é no trimmer, e alguns são no próprio conector. Essa daqui, por exemplo, é no próprio conector, tem aqui o trimmer para a gente calibrar. Como é que calibra? Eu já mostrei isso em outros vídeos. Basta você injetar o sinal de 1 kHz, que tem no próprio osciloscópio, 99% dos osciloscópios já tem esse sinal, coloca e você vai deixar a onda o mais quadrada possível. A onda que ele gera é uma onda quadrada, você vai deixar ela mais retinha, mais paralela possível, sem nenhum tipo de pico para cima ou para baixo ou distorção. Assim a gente tem a ponta compensada e calibrada. Uma coisa importante, por que eu uso a ponta de prova e não uso um cabo coaxial direto? Bom, tem alguns motivos aí. Um dos motivos é que essas pontas normalmente têm um atenuador, vezes 1, vezes 10. Né? Algumas têm vezes 100, por exemplo, ou até mais, né? Se for uma ponta para alta tensão. Esse atenuador é extremamente útil porque o osciloscópio, a entrada dele, não está preparada para medir tensões muito altas. Normalmente vai medir em vezes 1, ele vai medir até 30, 40, 50 volts no máximo. Mais do que isso você não vai conseguir ler bem e pode ser que seja o limite da entrada do seu osciloscópio. Então tensões mais elevadas você precisa usar em vezes 10. Esse é o primeiro ponto, a atenuação trabalha com isso. E a atenuação também em vezes 10 é para trabalhar com frequências altas também. Então frequências normalmente acima de 10 MHz, você precisa compensar, fazer certas compensações nessa medida, usando uma impedância de entrada mais alta. E a ponta de prova está preparada para isso. Ela tem aqui dentro um resistor em série de 9 MB, que ficando em série com 1 MB do teu osciloscópio, que normalmente a entrada de alta impedância do osciloscópio é 1 MΩ, você fica com uma impedância total de 10 MB e consegue fazer medidas mais precisas em frequências altas. Ele compensa esse ajuste, digamos assim, com alguns capacitores. Um deles é um capacitor variável, é um trimmer que fica aqui, que você ajusta somente na escala de 10x. Então a escala de 10x é importante para duas coisas. Primeiro, para fazer a atenuação do sinal, e segundo, para trabalhar em frequências mais altas que 10 MHz normalmente. Alguns osciloscópios podem recomendar que seja acima de 5, de 6. Mas normalmente a maioria acima de 10 você precisa já chavear para 10x para fazer uma medida mais precisa. Então essas pontas são importantes por conta disso. Agora, o material que é usado na construção, o tipo de coaxial que tem aqui, tudo isso vai influenciar se ela vai ser mais flat, vai ter uma resposta mais flat em toda a banda, ou se ela vai variar muito, se ela vai atenuar ou se ela vai aumentar a amplitude em determinadas frequências. Todas elas têm uma variação, nenhuma dessas pontas ela é totalmente flat em toda a região de trabalho. Ela vai atenuar até um certo ponto, pode até aumentar o sinal em outros pontos, ou seja, ela vai variar, mas quanto menor essa variação, melhor. Então a gente vai comparar aqui alguns modelos para chegar à conclusão
se essas pontas aqui mais em conta são usáveis ou não, ou até que frequência elas são usáveis e se as de marca fazem diferença. Ok? Lembrando que eu não estou com nenhuma ponta high-end aqui, pontas de altíssimo custo, pontas originais, por exemplo, pontas Tektronix high-end, estou me referindo, pontas LeCroy. Estou usando apenas uma ponta genérica e duas pontas que vieram com os instrumentos, ok? Para a gente poder comparar e ver a diferença. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou botar aí na tela o osciloscópio no modo de resposta em frequência curva de Bode, ok? A curva de Bode, já mostrei aqui em outros vídeos, é aquela que vai fazer um eixo embaixo das frequências e o de cima de amplitude. E nós vamos ver a resposta em frequência na tela do osciloscópio. Como se faz isso? Esse osciloscópio tem essa característica, ele está ligado direto a um gerador de funções que vai fazer uma varredura de frequências. Eu vou iniciar essa varredura em 10 MHz, que é o que interessa, porque é a variação aqui que a gente vai usar a ponta acima de 10 MHz para usar em 10x e ver qual é a alteração que ela vai causar. E vai variar até 120 MHz, ok? O osciloscópio ele consegue responder bem até 200, então até 120 a gente vai ver essa resposta, essas pontas aqui, se trabalham bem ou não nessa faixa de frequência, ok? Então vamos lá. Muito bem, vamos fazer a seguinte sequência. Eu vou começar com a ponta da Unity, que é essa daqui, com o anel vermelho. Vai ser a primeira, é uma ponta de 100 MHz, ela é original da Unity, ok? Na sequência eu vou usar essa ponta aqui da Siglent, é uma ponta de 200 MHz. E por último eu vou testar essa ponta aqui cinza, que é uma ponta genérica, tá? De marca genérica, não tem uma marca. Então vamos começar. Vamos ligar a ponta aqui no osciloscópio, uma ponta aqui e a outra ponta, a gente já vai ver aqui, eu vou ligar aqui no gerador de funções. O gerador de funções vai fazer essa varredura, ok? Então vamos ligar a ponta aqui. O gerador está gerando um sinal aqui, entrando direto no osciloscópio, e para comparar com esse sinal que vai através da ponta de prova fazendo o teste. As formas de ondas de entrada e saída estão aqui. A entrada do gerador de funções sem passar pela ponta, na cor aqui em amarelo, e depois pela ponta em lilás. Então com a mesma amplitude eu estou gerando aqui a 34 MHz, que foi o ponto que parou, né? Mas eu vou botar aqui na curva de Bode e vou mandar iniciar. E vamos ajustar a escala, ele demora um pouquinho para ajustar a escala. Aqui embaixo a gente vai variar de 10 MHz até 120 MHz. E aqui a amplitude, a variação de amplitude. Tem que aguardar um pouquinho ele se estabilizar. Fazer umas 2 ou 3 varreduras. A gente pode ajustar também aqui a escala para ficar mais nítido aqui a variação. Ok, esse traço aqui um pouco mais forte é o traço da amplitude. Esse daqui é o traço da fase. É normal a gente ter essa variação de fase aqui. Repara que na amplitude a gente vem mais ou menos flat em 10 MHz, 20, 30, 40. 40 ele começa a subir. Ele tem um crescimento aqui de amplitude. É um crescimento aceitável. Provavelmente é uma compensação da própria ponta para a perda do osciloscópio. A gente sabe que todo osciloscópio, no seu fim de banda, ele tem uma atenuação de 3 decibéis, essa é característica de osciloscópio. Às vezes a ponta estaria compensando isso, aumentando aqui um pouquinho essa resposta. Okay? Aqui eu não tenho esse problema, porque eu estou testando até 120 MHz e o osciloscópio ele tem capacidade de ir até 200 MHz. Então não estaríamos tendo a atenuação do osciloscópio em si, e apenas da ponta. Nesse caso a ponta está aumentando a amplitude aqui nas frequências mais altas, aqui a partir de 50 MHz, que a gente nota. Uma ponta relativamente boa, a ponta da Unity. Geralmente a gente vai ter esse tipo de comportamento. Algumas pontas atenuam, outras aumentam, ou outras até variam para cima e para baixo, dependendo da frequência. Ok? Eu vou agora substituir a ponta. Vamos tentar essa ponta aqui
de 200 MHz, para ver se dá alguma diferença. Eu vou testar essa ponta aqui agora, ok? A ponta de 200 MHz, a amarela. Então eu vou desconectar essa aqui, botamos aqui e colocamos, deixa eu dar um stop aqui na operação e vamos trocar o osciloscópio com a nova ponta e iniciar novamente. O meu gerador vai começar a gerar de novo de 10 a 120 MHz. Vamos esperar aí a primeira varredura e vamos ver o que essa ponta faz, como é que ela se comporta. Vou preparar aqui a escala para ficar igual a outra, né, para a gente ter um termo de comparação. Está em 20 mV, aqui é a variação. Olha, repara que essa é uma ponta que ela é bastante flat, praticamente na escala toda, sendo que ela tem algumas flutuações aqui, aqui ela baixa um pouquinho, deixa eu ver aqui, 20, 30, 40, 50, 60, 70, em torno de 80 ela tem uma atenuaçãozinha, depois ela compensa um pouco, tá? É uma ponta da Siglent de 200 MHz. Então já era esperado que ela se comportasse melhor aí, né? Que fosse mais flat nesse percurso, ok? Agora vamos testar a ponta, essa ponta aqui, ó, essa ponta genérica sem marca de 100 MHz. Tá? Ela vem com manualzinho, vem com, toda completa, mas eu imagino que o desempenho dela seja inferior. Vamos preparar aqui, ok? Solta, trocamos a ponta aqui do gerador e vou conectar agora lá no osciloscópio. Aqui, vou dar um stop na minha varredura, colocar a nova ponta, mandar varrer novamente. Depois da primeira varredura a gente ajusta a escala, para ficar sempre na escala igual, né, para a gente ter termos de comparação. Aqui em 20, né, que é o que eu estava. Muito bem. Bom, essa é bem curiosa, essa daí, né? Ela consegue ser flat, mais ou menos flat aqui, em 10, 20, 30 MHz. Dá para trabalhar bem com ela. De 30 a 40 ela já pega uma inclinação aqui razoável, né? Ela vai subindo de 30 a 40, 50, 60, ela amplia a tensão, né? A amplitude aqui aumenta. Depois em 70, 80, 90 e 100 ela cai abruptamente até 120 e vai caindo. Tem uma inversão aqui. Então ela aumenta, ela compensa positivamente a amplitude, depois ela compensa atenuando. Isso não é legal, porque é uma falta de linearidade bastante razoável a partir de 50 MHz. Né? 20, 30, 40, 50. Vamos considerar esse ponto aqui, ó, 50. Até 50 ela é bem usável. Acima de 50 tem uma variação substancial, tanto para cima quanto para baixo, dependendo da frequência. O que prova que realmente essas pontas mais baratas não são ideais em certas aplicações de frequências mais altas, mas podem trabalhar muito bem até 50, 60 MHz, até porque o próprio osciloscópio de 100 MHz, ele não vai funcionar bem até 100 MHz, né? A gente sabe disso. Então ele vai ter a atenuação característica dele. Então talvez essa ponta de prova para um osciloscópio de 70 MHz, até mesmo de 100, se você trabalhar com as frequências mais baixas, ela atende, porque ela é de baixíssimo custo. Então, para não investir muito dinheiro em ponta de prova, primeiro é ideal usar a original que veio com o produto, né? A não ser que já seja um produto entry-level, então as pontas também são mais simples, menos sofisticadas. E com isso ela certamente é inferior, né, na maioria das vezes. Mas é possível usar sim, né? Não estou desqualificando totalmente a ponta, mas nota-se que ela é bem diferente das outras, né? As outras foram bem mais flat aqui, e algumas apresentaram atenuação, outras foram bem flat aqui, como a de 200 MHz, que já era esperado, e essa ela consegue ser flat até um certo ponto.
Agora, para ficar claro, porque às vezes esse gráfico aqui não fica muito claro, né? Embora não seja complicado, né? Ele começa aqui no eixo do X, variar a frequência. O que você está vendo aqui é a frequência aumentando. É diferente do osciloscópio tradicional que mostra a amplitude em função do tempo. Aqui a gente está vendo a amplitude em função da frequência. Então, esse diagrama de Bode aqui é resposta em frequência. Você vê a frequência variando da esquerda para a direita e você vê aqui a amplitude, o nível que se apresenta em cada frequência dessa, né? Por isso que eu estou fazendo essa varredura aqui nessa faixa. Ok? Agora eu vou sair da curva de Bode e vou colocar direto no osciloscópio para a gente ver as senoides na entrada e na saída e a gente notar essa diferença de amplitude, o que acontece com ela. Ok? Então vamos lá, vamos parar aqui a operação, sair e a gente consegue ver aqui duas senoides, tá? A senoide lilás é a senoide da minha ponta de prova sob teste. A amarela é aquela original que vem do gerador de funções através de um cabo coaxial direto. Esse cabo aqui, ó, ele vem direto para o osciloscópio. Já a ponta, ela está recebendo o sinal do canal adjacente. Eu vou variar aqui simultaneamente a frequência dos dois. Então, por exemplo, estava em 10, né? 10 MHz. A gente pode ver aqui em cima a frequência. 20, praticamente não mudou nada. 30, dá para ver que o amarelo está querendo ficar um pouquinho maior, né? Ou seja, na verdade o lilás um pouco menor, atenuando. 40, 50 a gente já vê o amarelo diminuindo. 60, tá? A atenuação começou a ficar bem maior. Eu estou testando aquela ponta genérica. 70 MHz, a gente já vê uma boa diferença entre o sinal de entrada, que está em amarelo, e o sinal lilás da ponta de prova. Ela está aumentando esse sinal. Lembra que ela compensava para cima? 80, 90 ela começou a cair. Lembra que ela vai até um pico e começa a cair. 100 ela praticamente iguala, meio que compensa. 110 ela começa a atenuar. 120 ela atenua mais ainda. Para a gente ver melhor isso aqui, ó. Dá para ver aqui, tá? Chega a distorcer um pouco ali também. Vamos botar em 110, ó. Tá vendo? Ela tá menor. Em 100 ela equipara. Em 90 ela fica maior. Em 80 maior. Em 70 maior. Em 60 ela começa a diminuir para compensar. Em 50 quase igual. E a partir de 40 ela fica igual. 30 ela é um pouquinho menor, quase nada. Quase nenhuma atenuação. Em 10 praticamente a mesma, tá? Com aquela pequena diferença de fase ali que a gente está notando. Ok? Em outras pontas de prova, a gente vê isso diferente, né? Vamos tentar aqui a Unity, a vermelhinha da Unity. Tá lá, começando aqui, tá em 30, né? Vamos aqui, em 10. 10 praticamente igual, 20 igual, 30 igual. 40 a gente vê ela um pouquinho maior. 50 ela maior, 60 maior, 70 maior, 80, 90, 100 ela bem maior. Porque ela vai aumentando essa. 110, 120. Ok? Voltando, a gente vê a diferença aqui, que a Unity acaba a partir dos 40 MHz, 30, 40 MHz, ela começa a aumentar. Isso talvez para compensar a atenuação que a gente tem no osciloscópio. Ela veio casada com o osciloscópio, então talvez ajuste nesse sentido. Ok, pessoal? Então, o que a gente tira aqui de conclusão? O que eu comprovei aqui é o seguinte: a melhor ponta que se saiu é a ponta da Siglent de 200 MHz, já era esperado, já esperava que ela respondesse bem até os 200 MHz, ela é bastante flat. A ponta da Unity não é uma ponta ruim, ela é estável até 30, 40 MHz, depois ela começa a aumentar o sinal. Na verdade ela não amplifica, ela só reduz a atenuação padrão. A ponta genérica se mostrou útil até frequência em torno de 30 a 40 MHz, podendo chegar até uns 50 MHz sem grandes prejuízos. Depois ela faz a compensação não linear, aumentando o sinal em determinado trecho de frequência e atenuando em outros. Okay? Lembrando que ela não amplifica, né? Eu falei aumentando, mas é tudo relativo, são variações relativas. Então o sinal aparece maior
em algumas frequências acima de 60 MHz, até uns 70, 80, 90, depois ela começa a atenuar de novo. Isso não é interessante, porque qualquer avaliação não linear não é interessante, porque não vai ter um dispositivo que também atue dessa mesma maneira, que tenha uma atenuação com aquela curva de subida e descida que ela apresentou. Então a compensação linear poderia ajudar. Essa daqui não é nada linear a partir daquela frequência de 50 MHz. 50 e 60. Mas é útil, funciona, pelo preço dela vale a pena para os osciloscópios de menor frequência. Preferência até 70 MHz, podendo usar até 100 MHz, como eu comentei, já que o 100 vai ter uma atenuação característica do próprio equipamento, então não usando frequências muito altas ela vai funcionar bem também. E ela custa também um quarto, um quinto do preço das outras pontas um pouco mais sofisticadas, ok, pessoal? Então, essa experiência aqui é interessante, foi para mostrar as diferenças entre as probes de osciloscópios, que você pode ter cuidado quando for adquirir uma avulsa. Aquela que vem com osciloscópio, normalmente ela foi especificada pelo fabricante para aquele modelo de osciloscópio. Então, certamente ela vai atender as características do osciloscópio e vai funcionar bem. Deveria, pelo menos. Agora, as pontas danificam, elas arrebentam, quebram, às vezes não tem conserto. Nem vale a pena fazer reparo de ponta de osciloscópio, porque você pode perder a questão da blindagem, isso pode abrir caminho para entrada de interferências. Portanto, não vale a pena realmente fazer reparo em pontas, a não ser que seja uma coisa extremamente simples, né? Vale a pena investir numa nova ponta. Se o osciloscópio for de baixa frequência, você pode usar essas pontas genéricas. Okay? Se for um osciloscópio mais sofisticado, de frequência mais alta, é melhor investir numa ponta melhor, até para tirar o máximo do seu produto. Você comprou um osciloscópio mais caro, com mais recursos, com banda mais larga, então não vai botar uma ponta mais simples, né, de R$30 ali, porque provavelmente você vai estar introduzindo um gargalo ali no funcionamento do seu osciloscópio, que é muito superior àquela ponta, né? Então precisa ter uma ponta compatível com o instrumento que você usa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse tema. É um tema pouco comentado aí, mas vale a pena investigar às vezes aí as probes que a gente utiliza na nossa bancada, ok? Se acharem interessante, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.